Fala pessoal do YouTube, tudo bem? Meu nome é Lucas e esse é o primeiro vídeo do canal, eu espero que vocês gostem. Eu sou de São Paulo, nascido e criado em São Paulo capital, zona norte de São Paulo, e eu nunca tive pretensão de vir para Portugal. Nunca pensei em chegar aqui em Portugal, nunca pensei em morar, nunca pensei nem ao menos passear em Portugal. Não por nada, mas é que não tinha passado pela minha cabeça e não era só Portugal. Eu nunca tinha pensado na Europa em si. Meus planos, meus projetos era sempre Estados Unidos. E inclusive eu cheguei a comprar tudo para ir para os Estados Unidos. Só que veio a pandemia e eu fiquei, né, as fronteiras as fronteiras se fecharam e eu fiquei no Brasil mesmo. E nesse período de pandemia, eu conheci uma pessoa que morava aqui em Portugal. E essa pessoa voltou para o Brasil por conta da pandemia. E acabou que a gente fez uma amizade muito grande e tal. E essa pessoa começou a conversar comigo sobre Portugal. A gente conversando, falando tal de Portugal e começou a me despertar o interesse. Então comecei a pesquisar, comecei a procurar, comecei a olhar, assistir vídeos, né, ver comparativos de preços, olhar qualidade de vida, ver tudo isso e Portugal começou a me chamar a atenção. Conversei com meu marido e falei assim, olha, talvez eu acho que seria interessante nós não irmos mais para os Estados Unidos por enquanto, e sim para Portugal. Ele amou a ideia porque ele nunca gostou também dos Estados Unidos, ele odiava a ideia de ir para os Estados Unidos porque ele não fala inglês. Então ali decidimos que iríamos vir para Portugal. E então começou a saga de pesquisar, começou a saga de procurar valor de euro, começou a procurar a saga de procurar como que eram as coisas. E como que era em questão de homofobia, se tinha muito, se não tinha, né? E então, hospital público, se tinha, se não tinha, como era. E assim a gente decidiu e começamos a saga para poder nos preparar para a mudança para Portugal. E então, e aí a gente sempre teve nossos planos e projetos. E quando foi em janeiro, quando foi em janeiro, nós decidimos que nós iríamos vir para cá em maio. Né? Não, vamos em maio. Não, foi em abril. Vamos ir em abril. Tudo bem, já tinha até data, 17 de abril. Dia 17 de abril nós iríamos vir para cá. Não tínhamos comprado a passagem ainda. Não tínhamos euros o suficiente, mas decidimos que ia vir no dia 17 de abril. Mas como nem tudo é como a gente quer, não conseguimos vir por questões de vacina. Na época, a vacina que nós tínhamos tomado não era válida aqui em Portugal e tal, e então tínhamos que esperar mais um pouco. Então vamos em abril. Então decidimos dia 17 de abril. Também não deu certo. E aí foi protelando e protelando e protelando. A gente começou a pesquisar preços de passagem, estava absurdamente caro, por isso que não deu pra gente vir. E só que encontramos uma agência de viagem excelente, né? E o preço estava excelente. Inclusive eu até falo para vocês que se vocês forem comprar pela 123 milhas, CVC, etc., se atentem aos preços, porque às vezes aparecem lá 3 mil reais. Só que é 3 mil reais a ida. E você tem que trazer a volta. Então você tem que ir com ida e volta. E a volta, a vinda para cá para Portugal estava 3 mil. A volta era 6. Né? E aí você só percebe isso no final da compra. Então estava impossível a gente ver essas coisas. Só que aí eu comecei a ver uma agência de viagem pequena, né? E aí eu fiz uma cotação, achei muito estranho porque saiu metade do preço do mercado que a gente estava vendo. E aí eu comecei a desconfiar. Eu olhei e falei, deve ser golpe. Só que aí
conversando com a Yolanda, que é a dona da agência. A gente foi conversando, e ali eu comecei a pegar um pouco de confiança, olhei o Instagram deles, comecei a pesquisar pessoa por pessoa que, tipo, de repente tinha deixado um comentário ou um depoimento ali pra eles. E assim eu percebi, eu acho que eu conversei com 5 pessoas. Falei, você conhece a agência tal? Conheço. Foi tudo certo? Comprou? Tal? Não, não tive problema nenhum, comprei, deu tudo certo. Conversei acho que com umas 5 pessoas. Após as 5 confirmações, eu decidi que eu ia comprar com ela as passagens e compramos. Compramos a passagem para o dia 28 de junho. Dia 28 de julho. Dia 28/7. E compramos. E aí foi aquela... Depois que a gente comprou, nós compramos a passagem em abril. Para nós viajarmos em... Abril, maio, junho... Não, nós compramos em maio para a gente viajar em julho. Então pagamos metade do preço do que estava no mercado por aí. E aquela tensão, só que aí eu entrei, a Yolanda sempre me deu todo o suporte, aí eu entrei no site da Companhia Azul, tava lá, minha passagem reservada, meu nome, tudo certinho, bonitinho, aquilo ali me deu uma confiança. Então, beleza. Então, começamos a preparação para a viagem, que era separar roupa que a gente ia trazer, roupa que a gente ia doar, colocar móveis para vender, carro para vender, nós vendemos tudo. Tudo que vocês possam imaginar, até algumas peças de roupas que eu tinha, eu vendi. Então, móveis, eletrodomésticos, carro, roupa, videogame, vendemos tudo. E viemos. Aí trocamos em euro e viemos para cá. Tudo que eu vendi deu 5.000 euros. Foi o que eu trouxe. 5.000 euros. Para um casal, né? Para 2 pessoas. E beleza, aí a gente até então tinha que trazer a passagem de ida e volta, hospedagem e seguro-saúde, e a comprovação, né, do dinheiro. E vamos, aquela correria no dia da viagem, e despede daqui, chora dali, enfim. Subimos no avião. Quando estávamos perto para pousar, já em Lisboa, eu abri a mala, falei, vamos separar já a documentação que a gente vai precisar levar. E cadê a passagem de volta? Nós não tínhamos imprimido a passagem de volta. O seguro saúde também não tinha impresso. A hospedagem só tinha pela aplicação, a gente também não tinha impresso, a gente não imprimiu nada. A gente só imprimiu, acho que o recibo da Wise, né? O recibo não, o extrato da Wise e o seguro. Foi só isso que a gente imprimiu. Passagem de volta não e hospedagem também não. Mas, vamos lá, começou aquele desespero, começou aquele nervosismo, mas beleza, vamos, né? Não tem mais o que fazer, já tá aqui em Lisboa mesmo, então vamos. Se tiver que entrar, a gente vai entrar. E fomos para a temida imigração. Quando chegou na imigração, foi bem tranquilo, na verdade, tinha poucas pessoas, era só as pessoas do nosso voo mesmo que estavam ali naquela fila, então foi bem rápido. E aí, quando a gente tava perto para ir, tava perto assim para chegar nos guichês, nos agentes, eu percebi que tinha um agente que ele mal tava olhando na cara das pessoas. Ele só tinha vários outros que estavam assim, pedindo todos os documentos, pedindo um monte de coisa, e algumas pessoas estavam sendo barradas, né? E esse agente que eu tinha percebido, ele só olhava e a única coisa que a gente via era a pessoa entregando o passaporte, ele carimbava e liberava. Um passaporte, carimbava e liberava. Eu falei assim, nossa, eu quero passar com esse cara. E aí eu comecei a mentalizar que eu queria passar com aquele cara. E eu passei com aquele cara. E aí chegamos lá na hora. Qual é o motivo da viagem de vocês? Aí a gente falou que era comemoração de um noivado. Né? Que nós tínhamos noivado, então a gente queria comemorar ali em Lisboa. E aí ele me perguntou, o que eu faço no Brasil? Eu falei que eu sou corretor de imóveis
Meu marido é fotógrafo, meu marido tava com a câmera dele aqui. E ele é fotógrafo. Quanto tempo vocês vão ficar? Falei, 7 dias. Quanto vocês trouxerem de dinheiro? Aí eu falei. Falei na hora, falei, olha, eu trouxe 2.000. Ele falou assim, mas 2.000 é muito pouco para 2 pessoas e 7 dias. Falei assim, não, eu trouxe 2.000 em espécie e 2.000 tenho no cartão. Certo. Vai ficar onde? Falei, vou ficar em Lisboa, no hostel tal. Certo. E como que você vai fazer para chegar até lá? Uber. Vou de Uber. Certo. E aí ele começou a fazer esses tipos de pergunta e tal. O que eu já achei muito estranho, porque ele não estava fazendo pergunta para nenhuma outra pessoa, ele começou a fazer pra gente. E aí ele começou a fazer algumas outras perguntinhas bestas, na verdade. Até que ele pediu o meu passaporte, pediu o passaporte do meu marido. A hora que aí, antes dele carimbar o passaporte, ele digitou algo no computador dele, carimbou, e aí, antes de me entregar, ele olhou e falou assim, quanto custa o metro quadrado de São Paulo? Eu falei, depende da região. Eu falei, mas a média tá em X valor. Ele olhou, deu um sorriso, fez assim, entregou o passaporte e falou, boa sorte, boa viagem. Enfim, fomos liberados. A gente saiu assim numa agonia, numa felicidade ao mesmo tempo, e a gente só queria sair dali. Então a gente saiu correndo, quase correndo. Pegamos a mala e partimos. Saímos do aeroporto. E agora o que a gente vai fazer? Pegamos o endereço de onde a gente tinha que ir e tal, para ir pro hostel. E fomos de metrô, né? Que já tem uma estação. Você sai do aeroporto, já tem uma estação. E aí pegamos o metrô e fomos pro hostel que a gente iria ficar. Chegamos lá, não era nada do que estava escrito no anúncio, era uma porcaria, mas enfim. E ficamos ali, por quê? Nós já tínhamos alugado um quarto desde o Brasil. A gente alugou um quarto para ficar em Saldanha, Lisboa. O preço era maravilhoso, 380 euros. Para 2 pessoas, despesa incluída. Tava perfeito, perfeito, perfeito. Só que o senhorio, ele explicou que, como a gente ia chegar dia 29 de julho, a gente até poderia entrar dentro do quarto, porém no dia 1º de agosto a gente ia ter que pagar mais uma renda. Só que eu já tinha pago uma renda, eu já deixei uma renda paga desde o Brasil. Então, falei, bom, já que eu tenho uma renda paga, eu vou deixar para entrar no dia 1º de agosto, né? Então aí vai ficar pago de agosto a setembro. E depois eu continuo pagando de setembro a outubro e tal. E quando... ok. Chegamos, então ficamos 3 dias no hostel. O hostel era quarto compartilhado. Tinha 1, 2, 3, 4. Eram 4 beliches dentro do quarto. Banheiro minúsculo. Mas era só 3 dias, ok, ficamos lá. 3 dias depois, vamos para o quarto. Chegamos lá no quarto. Era também completamente diferente do que a gente tinha visto na imagem. Mas não era, pelo menos não era um golpe assim, pelo menos o quarto existia, era um T7, a gente ficou num T7, e aí, tá, chegamos lá, desfazemos as malas e o senhorio chegou para poder assinar o contrato. Quando foi assinar o contrato ele falou assim, então, só que o valor de 380 não é o valor da renda, tá? Você tem que pagar 200 euros agora de calção, e esses 380 fica só pelo mês de agosto, como você está entrando hoje, dia 1º de agosto. E a partir de setembro é 600 euros que vocês pagam. Falei, então eu não vou assinar. Falei, como assim? No anúncio tava uma coisa... Não, não tem como, é 600 euros e pronto. Falei, então não vou assinar, eu vou ficar só o mês que eu paguei e pronto, e acabou. E até então a gente não tinha... tinha acabado de chegar, não tinha emprego, não tinha nada, não conhecia ninguém. Mas enfim, ficamos ali aquele mês, não assinei o contrato, paguei o depósito calção, até então porque isso tem que pagar de qualquer forma, tava no anúncio que realmente eu ia pagar esses 200 euros, paguei e tal. Ficamos. Neste período,
Em questão de uma semana, a gente conseguiu tirar. A gente conheceu uma pessoa, né, que se tornou hoje uma amiga, e com essa pessoa nós pagamos um valor, essa pessoa tirou o nosso NIF, nosso NIS, e só. NIF e NIS. Foi tudo muito rápido, tudo no mesmo dia. E aí fomos procurar emprego. Nisso que a gente foi procurar emprego, a gente manda currículo pra cá, manda currículo pra lá e manda currículo pra tudo quanto é lugar. E em questão de 3 dias nós conseguimos um emprego. Eu consegui um emprego, na verdade, né? Comecei a trabalhar. Uma semana eu na empresa, eu consegui colocar o Gabriel lá dentro, também na empresa. Então eu trabalho numa loja, ele trabalha numa outra loja. Nós trabalhamos hoje aqui de vendedor, né? Nós somos vendedores de celulares e acessórios de tecnologia celular, drone e tal. Não chegamos a trabalhar com restauração, não chegamos a trabalhar com obra, não chegamos a trabalhar com nada. Nós chegamos, procuramos, a gente focou no que a gente queria achar e a gente achou, né? Não tivemos dificuldade nenhuma de achar. É óbvio que se você tiver um inglês, você vai ter uma vaga um pouco melhor. Eu fiz inúmeras entrevistas. Para restauração também cheguei a fazer teste de meio-dia, mas não me adaptei, não gostei, não era isso que eu queria, então fui para a área de vendas. E que é onde eu estou até hoje, quase 3 meses depois. E bom, gente, o vídeo já ficou muito longo. Eu vou postando, eu contei um pouco, bem resumidamente esses 3 meses. Mas tem muito mais coisas que eu vou falar pra vocês depois. Eu espero que vocês, sei lá, de repente tenham tido um norte, tenham gostado um pouco do vídeo. Eu gostaria muito que vocês curtissem e comentassem aí o que vocês... Qual é a dúvida de vocês, o que vocês gostariam de ver, o que vocês gostariam de saber. Eu gostaria muito de conversar, realmente saber e entender o que vocês querem saber. Questão de valores, aonde nós estamos, porque nós saímos de lá daquele quarto, nós não estamos mais, estamos perto de Lisboa, estamos no distrito de Lisboa, mas não estamos mais em Lisboa, não estamos mais naquele quarto, estamos em outro lugar. E então, deixa aí no comentário o que vocês acharam, o que vocês querem saber, quais são as curiosidades de vocês, que eu vou olhar um por um e eu vou responder. Tá bom? Bom, espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo e até a próxima.